Então, nesta aula nós iremos estudar concordância nominal, certo? Iremos ver casos em que ocorre aí a concordância nominal, como que deve ser feito de acordo aí com os exemplos que nós iremos ver no decorrer desta aula, certo? Então, vamos lá? Concordância nominal. O que é concordância nominal? Então, é a adaptação do adjetivo, do artigo, do pronome, do numeral ao substantivo a que se refere. Bem, gente, então, na concordância nominal, como o nome já diz, deve aí concordar com o nome, certo, gente? Ou seja, com o substantivo. Então, em casos de situações, em orações, em que tem os adjetivos, tem aí os artigos, os pronomes, tem os numerais, deverão concordar com o substantivo a que se refere, certo? Então, para isso, nós iremos ver um exemplo aqui de caso em que não ocorre concordância nominal e vamos ver esse caso em que aí está corretamente concordando aí com o substantivo, certo? Em que haja a concordância nominal. Por exemplo, iremos analisar este exemplo aqui em que ele, como vocês podem ver, ele está errado. Por quê? Porque não existe aí a concordância nominal. Como vocês podem ver, até mesmo ao ler você nota isso, percebe-se. Por exemplo, quando eu falo, o candidatos corrupto teve pouca votos neste eleições municipal. Então, como vocês podem ver aí, nós não temos nenhuma concordância nominal, certo? Então, vamos ver este exemplo corrigido, como que ele fica, certo? Então, fica desta forma: os candidatos tiveram poucos votos nestas eleições municipais. Então, como vocês podem ver, agora sim, há concordância nominal. Por quê? Porque ambos os adjetivos, os artigos, pronomes estão concordando aí com o meu substantivo, certo? Por exemplo, neste caso aqui, os candidatos, o artigo os refere-se ao substantivo candidatos, certo? E o adjetivo corruptos, quem era corruptos? Os candidatos. Então, como vocês podem ver, ambos aqui estão no plural, estão concordando aqui com o meu substantivo. Tiveram, nós temos aqui um caso de concordância verbal, porque o verbo concorda com candidatos. Por quê? Tiveram os candidatos corruptos tiveram poucos votos nestas eleições municipais, certo? Então, tiveram, concordo aqui com candidatos, no plural, ok? Poucos, concordo com o substantivo votos, ok? Poucos votos. Nestas, o pronome nestas concorda com o substantivo eleições. E o adjetivo municipais, eleições municipais, o meu adjetivo municipais está concordando aqui com eleições. Então, como vocês podem ver, neste caso aqui ocorre a concordância nominal, pois tanto os artigos como os pronomes concordam aí com o meu substantivo, que no caso aqui é candidatos, votos e eleições, certo, gente? Então, ficou claro o que é concordância nominal, onde é que essa situação aqui não ocorre e nessa forma corrigida em que há aqui a concordância nominal, certo? Então, agora nós iremos ver a regra geral. Bem, a concordância nominal, ela tem uma regra geral. Por quê? Porque as palavras variáveis que se referem ao substantivo devem concordar com ele, certo? Deve concordar com o substantivo, tanto em gênero masculino, feminino e número em singular ou plural. Então, ou seja, as palavras variáveis elas devem se concordar com o substantivo, certo? Tanto em gênero como em número, ok? Então, para isso nós iremos ver exemplos aqui.
Quando eu digo todas as instituições comunitárias criticaram as ordens de despejo. Então, todas refere-se aqui a as todas instituições, certo? As refere também às instituições. Então, como vocês podem ver, as concorda aqui com instituições, certo? E o meu adjetivo comunitárias concorda aqui também com o meu substantivo instituições. Então, como vocês podem ver que tanto o pronome todas, como meu artigo as, como o meu adjetivo está aqui concordando com o meu substantivo que é instituições, certo? Criticaram as ordens. Então, o meu artigo está concordando aqui com o meu substantivo que é ordem, certo? Ordem de despejos. Então, como vocês podem ver, aí há casos aí de concordância. Nesse caso aí nós temos a concordância nominal. Como vocês podem ver, há concordância aqui tanto de gênero como de número, certo? Quando eu digo as instituições, instituições é um substantivo feminino, por isso então eu usei o meu artigo as para referir-se a um substantivo feminino, ok? Então, como vocês podem ver, a concordância aí tanto de gênero como de número, que no caso, plural, certo? Então, agora nós iremos ver o adjetivo quando se refere-se a dois ou mais substantivos. Então, o que acontece quando eu tenho um adjetivo ali que se refere a um ou a mais substantivos? Então, neste caso, o adjetivo concorda com o primeiro substantivo, certo? Por exemplo, a professora usou novas técnicas e métodos. Então, para que haja concordância aqui com o meu substantivo, que é técnicas, foi colocado aqui o meu adjetivo novas. Por que novas e não novos? Porque técnicas é um substantivo feminino, certo? Desta forma, como aqui, quando eu tenho um adjetivo, ele concorda com o primeiro substantivo, então, neste caso aqui, o nosso adjetivo fica novas, para concordar com o substantivo feminino técnicas, certo? Então, a professora usou novas técnicas e métodos. Se fosse ao contrário, como ficaria? Ficaria desta forma. A professora usou novos métodos e técnicas. Então, como vocês podem ver, eu inverti aqui a minha primeira frase, certo? Então, nesta segunda aqui, nós temos o contrário. Nós temos aqui o adjetivo novos concordando aqui com métodos. Por quê? Porque métodos é um substantivo masculino. Portanto, já que o meu adjetivo deverá ali concordar com o substantivo mais próximo, com o primeiro substantivo, então, para haver uma concordância nominal, o meu substantivo, o meu adjetivo aqui ficará na forma também masculina, certo? Outro exemplo. Quando eu digo a velhinha tem ótima memória e senso de humor. Ótima, o meu adjetivo ótimo foi usado para referir-se à memória. Por quê? Porque que memória é um substantivo feminino. Desta forma, o meu adjetivo também irá também aqui para a forma também, o gênero feminino, certo? Então, por isso, então, ficou ótimo. Se fosse o contrário, investindo aí, a velhinha tem ótimo senso de humor e memória, certo? A velhinha tem ótimo senso de humor e memória. Então, como ficou investido aqui, senso de humor é um gênero o quê? Um gênero masculino. Então, desta forma, o meu adjetivo que está concordando aqui com o meu substantivo deverá também ficar na forma masculina, para que haja aí a concordância nominal, certo, gente? Então, agora nós iremos ver caso em que o substantivo é do mesmo gênero, mais um adjetivo, certo? Com adjunto adnominal.
Não se prenda ao adjunto nominal, certo? Porque ele faz parte aí do complemento, ok? Então, vamos ver em situações em que acontece aí substantivos do mesmo gênero. Por exemplo, o país viveu uma crise e uma mudança inesperadas. Quando eu digo o país viveu uma crise e uma mudança inesperadas. Quando eu digo inesperadas, o meu adjetivo aqui está inesperadas, meu adjetivo está concordando tanto com mudança como com crise. O que o país viveu? Inesperado o quê? Uma crise e uma mudança. Então, desta forma, assim como teve uma crise inesperada, teve também uma mudança inesperada. Então, neste primeiro caso, eu tenho aqui uma concordância aqui quando concorda com meus dois substantivos, certo? Então, por isso foi para o plural, ficou inesperadas. Então, o país viveu uma crise e uma mudança inesperadas. Então, está concordando com meus dois substantivos, que é no caso crise e mudança. Já no segundo aqui, ó, nós vamos colocar neste exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando eu digo o país viveu uma crise e uma mudança inesperada. Quando eu digo inesperada, no segundo caso, na segunda opção, inesperada, está concordando apenas com o meu último substantivo, certo? Quando eu deixo aí na forma do singular. Então, neste caso, se eu colocar a segunda opção aqui, inesperada, irá concordar apenas com o meu último substantivo. Já se eu colocar inesperadas, concorda com meus dois substantivos, ok? Então, vamos ver aqui o segundo exemplo. Quando eu digo a rodovia oferece guinchos e socorro mecânico gratuitos. Da mesma forma, acontece aqui. Quando eu digo gratuitos, o que era gratuitos? O guincho e o socorro mecânico, não é verdade? Então, já se eu falar gratuito, eu estou referindo-se apenas ao substantivo socorro mecânico, certo? Quando eu digo, deixo aqui no singular, eu refiro-se apenas ao último, certo, gente? Então, estejam atentos a isso, ok? Quando eu coloco no plural, refere-se a meus dois substantivos. Quando eu deixo no singular, refere-se apenas o último substantivo, ok? Nós temos aqui exemplo de substantivo no caso crise. É um substantivo o quê? Feminino. E também mudança é um substantivo feminino. Portanto, eles são substantivos aqui do mesmo gênero, certo? Guincho e socorro mecânico são substantivos masculinos, certo? Nesse caso aqui, do mesmo gênero, certo? Então, agora nós iremos ver o uso do anexo e incluso. Quando que eu devo usar anexo e incluso, certo, gente? Então, para que não haja aí confusão, para que você não se confunda, eu irei colocar exemplos de cada um do uso deles, ok? Então, anexo e incluso exercem o papel de adjetivo. Por isso, concordam com a palavra a que se refere. Então, tanto aí o anexo como o incluso, eles deverão concordar com a palavra a que se refere. Então, por isso, então, vocês têm que perceber aí dentro do contexto, ok? Por exemplo, ele enviará ele enviará anexos ao contrato os recibos. Então, anexo refere-se a quê? Aos recibos, não é verdade? Por isso, então, ele está concordando aqui, anexos está na forma plural. Por quê? Porque concorda aqui com o meu substantivo recibos, ok? Então, ele enviará anexo ao contrato os recibos. Já nesse caso aqui, nós temos uma situação que é do uso do anexo que é invariável. Por quê? Porque eu tenho aqui uma locução, ok? Temos aqui uma locução.
quando eu digo segue em anexo os documentos. Pelo fato de eu ter aqui uma locução, ele não irá variar, certo? Então, será sempre em anexo. Não existe em anexos, sós, no plural, não existe, certo? A gente não é variável. Então, ele fica dessa forma. Segue em anexo os documentos. Quando você vai enviar um e-mail, segue em anexo tal conteúdo, ok? Então, no segundo outro exemplo, nós temos as taxas inclusas na mensalidade eram ilegais. As taxas inclusas na mensalidade eram ilegais. Então, inclusas, taxa refere-se a inclusas, ok? Taxas refere-se a inclusas. Taxa, no caso, taxas, é um substantivo que, nesse caso, um substantivo feminino. Então, está concordando aqui com inclusas, certo? Por isso, então, ficou desta forma. Já quando eu digo estão inclusos nos diários notas qualitativas e quantitativas. Quando eu digo estão inclusos, então, vocês podem ver que está referindo-se aqui ao que? Incluso o quê? Nos diários. Então, incluso está referindo-se aqui aos diários, que é do gênero masculino, ok? Por isso, então, ficou dessa forma. Estão inclusos nos diários notas qualitativas e quantitativas, certo? Então, gente, esse é o uso do anexo. Então, preste um pouco de atenção para vocês não confundirem quando que eu devo usar anexos, em anexo, inclusas e inclusos, ok? Inclusas usa-se com substantivos feminino. Inclusos usa-se com substantivos masculinos, para que haja aí a concordância nominal, ok? Agora nós iremos ver o uso do obrigado. Muitas pessoas ainda confundem o uso do obrigado. Bem, o uso do obrigado é uma palavra de valor de adjetivo. Por isso, devemos nos atentar ao gênero da pessoa que está usando. Por exemplo, se eu sou mulher, eu vou falar o quê? Eu falo obrigada. Se eu sou homem, eu falo obrigado, certo, gente? Então, ele é um adjetivo, tem um valor, é uma palavra que tem um valor de adjetivo, em que devemos atentar aí ao gênero, depende da pessoa que está usando, certo? Depende do gênero. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Disse o professor, muito obrigado. Então, obrigado refere-se ao quê? Ao professor, que é do gênero masculino. Por isso, então, deve-se usar obrigado, certo? Se eu digo, disse a professora, muito obrigada. Obrigada refere-se quem disse a professora. Ela é do gênero feminino, portanto, ficará obrigada, certo? Então, agora nós iremos ver o uso do mesmo e bastante. Quando que eu devo usar mesmo e quando que eu devo usar bastante, certo, gente? E as suas variações, lembrando, para cada caso que nós estamos vendo aqui, há as suas variações, há casos especiais, casos específicos. Para isso, então, nós estamos usando cada um aqui dentro do contexto para facilitar o entendimento, ok? Essas palavras, o uso do mesmo e bastante, essas palavras, ora exerce papel de advérbios, ora exerce papel aí de pronome. Então, como advérbios são variáveis. Então, quando ela é colocada dentro de um contexto como advérbios, elas são variáveis, elas podem variar, ok? Agora, como pronome concorda com a palavra a que se refere, certo? Por exemplo, as pessoas deveriam se interessar mesmo pela situação do país. Quando eu digo mesmo, é um quê? Quando eu digo mesmo, eu posso trocar por a palavra, por o advérbio
realmente, no sentido ali de que realmente as pessoas deveriam se interessar realmente pela situação do país, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso substituir mesmo, o uso do mesmo, por realmente, certo? Nesse caso aqui, ok? Já no segundo exemplo, nós temos aqui as crianças mesmas contaram o que aconteceu na festa. Então, mesmo está aqui como pronome, portanto, ele deve concordar aí com a palavra a que se refere. Mesmo refere-se às crianças. Então, no caso de mesmo, como é o pronome, eu posso substituir por próprio. As próprias crianças contaram o que aconteceu na festa, certo? Neste caso aqui, é um pronome que concorda com a palavra a qual se refere. Outro exemplo. Por causa do calor, os ciclistas se desgastaram bastante. Então, bastante indica que um advérbio, certo? Um advérbio de intensidade, em que eu posso trocar por muito. Por exemplo, por causa do calor, os ciclistas se desgastaram muito, certo? Posso substituir aí por muito. Já no segundo exemplo, nós temos aqui bastante também que é usado, mas em outro sentido, certo? Há outra variação. Na biblioteca da escola há bastantes livros sobre ecologia. Já nesse caso do uso bastante, é quando eu uso para algo que eu posso contar, certo? Bastante, algo, e no caso, no plural, há muitos livros sobre ecologia. Portanto, eu posso trocar aqui bastante por muitos, certo? No plural, para coisas que eu possa contar. Então, na biblioteca da escola há muitos livros sobre ecologia. Agora nós iremos ver o uso do só e sua variação. Bem, o só é invariável quando funciona como advérbio, certo? O só é invariável quando funciona como advérbio. E variável quando funciona como adjetivo. Então, vocês têm que ver, prestar atenção a isso. Se ele está ali como advérbio ou se ele está ali como adjetivo, certo, gente? Então, se ele está ali como advérbio, ele é invariável. Já se ele estando ali dentro do contexto como adjetivo, ele pode variar. Por exemplo, quando eu digo, confundi, muitas pessoas se sentem sós, mesmo no meio da multidão. Então, neste caso aqui do sós, essa variação, eu posso trocar por sozinhas. Então, é um bom exemplo aí para quando vocês estiverem em dúvida de usar só ou sós, certo? Pode substituir por sozinhas. Já no segundo exemplo, nós temos aqui muitas pessoas só foram para ver a multidão. Já nesse sentido de só, pode-se trocar aí por somente. Muitas pessoas foram, no caso aí, somente para ver a multidão, certo? Então, este foi o uso do sós, agora nós vamos ver o uso do meio, ok? Meio, quando se refere a numeral, pode ser trocado por metade, certo? Que concorda com a palavra que se refere, certo? Quando o advérbio, pode ser colocado aí como pouco. Meio, quando se refere a numeral, pode ser trocado aí por metade, eu posso colocar no contexto ali por metade, que concorda com a palavra, certo? A que se refere. E quando o advérbio, meio, pouco, torna-se o que? É invariável. Então, para isso, nós iremos ver os exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, ao meio-dia e meio, as crianças já estão meio cansadas. Ao meio-dia e meia, no caso, ao meio-dia e meia, posso trocar aqui por metade, no caso. Por isso, então, eu uso meia, certo? As crianças já estão cansadas, meio cansados.
crianças já estão meio cansados, ok? Então, eu posso trocar, no caso aqui deste meio, por pouco, não é verdade? No segundo exemplo, nós temos aqui, usando de meias palavras, ele tentou explicar o que aconteceu. Então, como vocês podem ver aqui, no caso, meias, usando de meias palavras, ele tentou explicar o que aconteceu. Meio, no caso aqui, ele está concordando com alguma coisa? Está concordando com palavras, não é verdade? Usando de meias palavras, ele tentou explicar o que aconteceu. Então, neste caso aqui, nós temos a palavra, tem o meio, que é pouco, no sentido de ser, que é invariável, certo? E temos aqui ele da forma, que é variável, que pode ser substituído aí por metade, certo? Então, agora nós iremos ver o uso, quando eu devo usar aí é bom, é necessário, é proibido, mais um substantivo, certo, gente? Nós iremos ver aí exemplos. Substantivo, se o substantivo faz parte dessas expressões que está acompanhado de palavras determinantes, artigos ou pronomes, o adjetivo concorda com o substantivo, certo? Então, nós iremos ver exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona. Quando eu devo dizer é proibido ou é proibida? Então, quando temos aí um determinante, quando temos aí um determinante, que no caso aqui é o artigo a, certo? Então, quando nós temos aí um determinante, vai ficar dessa forma. É proibida a entrada de estranhos, portanto, vai ficar proibida e não proibido, certo? Por quê? Porque nós temos aí um determinante no meio, certo? Um determinante, aí uma expressão aí no meio. É proibida a entrada de estranhos. Nós temos aqui o adjetivo, certo? Que é proibida. Temos aqui o determinante, que é o artigo. E temos aqui entrada, que é o substantivo, certo? Então, no caso, o adjetivo, ele tem aí, no caso, quando nós temos um determinante, que pode ser artigo ou pronome, o adjetivo concorda com o sujeito. Como vocês podem ver aqui, entrada, proibida, no caso, o adjetivo, ele está concordando com o substantivo, certo? Entrada é um substantivo do gênero feminino. Por isso, então, ficou aqui proibida. Por quê? Porque esse adjetivo tem que concordar com o meu substantivo, aliado ao fato em que nós temos aqui um determinante no meio, certo? Então, o mesmo caso acontece nesse segundo exemplo. Temos aqui um determinante, certo? Muita, que é um determinante. É necessário muita paciência. Temos aqui necessária. O que é necessária? Paciência, ok? Então, necessário é um adjetivo que concorda com o meu substantivo do gênero aqui feminino, certo? Então, temos aqui um adjetivo, temos um determinante, que é o pronome, certo? E temos aqui um substantivo. Então, quando eu tenho um determinante, ficará dessa forma. É necessária, é proibida, ok? Então, nós iremos ver a variação. O que acontece se o substantivo apresenta-se sem palavra determinante? O adjetivo fica invariável. Então, aqui já é o contrário, certo? Neste caso aqui, o adjetivo irá apresentar-se sem a palavra determinante, certo? Por isso ele fica, então, invariável. Então, ele ficará dessa forma. É proibido entrada de estranhos. Então, como vocês podem ver, fica aqui, é proibido entrada de estranhos. Por que que ele é invariante? Porque não tem nenhum determinante aqui no meio, certo, gente? Não tem nenhum determinante aqui no meio. Então, temos aqui proibido, é um adjetivo invariável, temos aqui o substantivos sem determinante. E aqui nós temos o
outro caso, no mesmo caso, certo? Que acontece isso, é necessário paciência. Então, por que eu digo é necessário paciência? Porque não tenho nenhum determinante aqui no meio. Então, por isso, então, ele vai ficar invariável. Então, o adjetivo, no caso, quando não tem nenhum determinante no meio, ele fica invariável, certo? Um adjetivo invariável e um substantivo sem determinante, ok? Eu espero ter ajudado. E esta foi a nossa aula sobre concordância nominal. Aparentemente parece um conteúdo um pouco complexo, né, gente? Mas é só vocês estarem atentos aí à concordância em que há entre o substantivo, certo, gente? Que são os nomes. Então, é preciso você estar atento a essa concordância. E lembrando, quando não há concordância, você já percebe mesmo só no ato de fazer uma leitura ou de falar em algo que soa meio estranho, algo que soa errado. Por quê? Porque naquela frase, naquele algo que a pessoa está falando, não tem concordância, seja ali a concordância verbal como a concordância nominal. Lembrando que nós já vimos aí também aulas sobre concordância verbal, então é importante que você assista também essa aula sobre concordância verbal, certo? Ela foi colocada ao vivo na plataforma, mas que será também deixada ali disponível no Ava para vocês, ok? Então espero ter ajudado e até a próxima. Um abraço.